Uma verdadeira corrida em armamentos nucleares está acontecendo no mundo e não há nada que está sendo feito para impedir que ela avance. Eu diria que até o contrário, as instituições, os acordos internacionais estão caducando cada vez mais. O Tratado New START, por exemplo, histórico entre Rússia e Estados Unidos, vence agora no dia 5 de fevereiro e a Alemanha anuncia que está coordenando com outros países europeus o desenvolvimento do seu próprio arsenal nuclear sem depender dos americanos. E aí, galera, será que a gente realmente vai ter essa nova corrida nuclear? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês aqui na tela, galera, uma baita dica aí, caso você queira comprar os seus dólares. A Nômade, com certeza, a maior e melhor conta internacional do Brasil. Para você usar em viagens internacionais faz todo sentido, porque você não paga aquela taxa de cartão de crédito, você compra antecipado quando acha que o dólar está no melhor valor, é aceito em mais de 180 países, tem acesso a uma série de benefícios no aplicativo. Deixa aí, tá, galera? É de graça, baixa o aplicativo, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E usando o meu cupom, você tem acesso ainda a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Então, se o dólar está 5,25, você paga 5,10. Se está 5,20, você paga 5,5 e por aí vai. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós temos, principalmente depois do final da Guerra Fria, uma espécie de acordo mútuo de cavalheiros, né, entre aspas, entre Rússia e Estados Unidos, para tentar mediar, para tentar reduzir a operação e o funcionamento dos seus armamentos de dissuasão, dos seus armamentos que poderiam atacar, né, ou os Estados Unidos atacar a Rússia, ou Rússia atacar os Estados Unidos. O acordo mais importante, principalmente pós-2010, quando então Dmitry Medvedev, presidente da Rússia, e Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, assinaram, é o Tratado New START. O Tratado New START, ele basicamente regula o tamanho dos arsenais estratégicos e permite também uma fiscalização mútua, ou seja, dos Estados Unidos fiscalizarem armamentos russos e a Rússia fiscalizar armamentos americanos. É fato que a Rússia, ela abandonou pelo menos parcialmente esse tratado, alegando que não consegue mais fiscalizar as armas americanas. Em que sentido, professor? Quando começa a guerra Rússia-Ucrânia, uma série de sanções são aplicadas contra a Rússia. A Rússia alega que os seus funcionários não poderiam fiscalizar armas americanas, então não faz sentido os Estados Unidos fiscalizarem armamento nuclear russo. A Rússia também reclama que inimigos geopolíticos da Rússia não estão tendo seus equipamentos vistoriados, que é a França e o Reino Unido, enquanto França e Reino Unido, que compartilham da inteligência americana, têm acesso às informações russas. Isso era verdade antigamente, hoje em dia, né, com esse meio que rompimento aí entre Estados Unidos e União Europeia, não sei se é mais tão verdade assim. Mas enfim. Esse tratado New START, ele fala que cada país tem um limite de 1.550 ogivas e um limite de 700 mísseis e aviões bombardeiros implantados, lançados por terra ou submarinos, para entregar essas ogivas. Esse acordo está vencendo agora no dia 5. A questão é que o Putin, ele pediu para que os Estados Unidos considerem, porque existe uma negociação muito difícil de ser implementada, nos mesmos moldes atuais, um adiamento de um ano. Ou seja, vamos tentar respeitar por mais um ano os limites atuais. O Trump nega, meio que também vai desconversando, e alega, falou publicamente isso. Poxa, o tratado New START vai expirar? Se expirar, expirou. Não há nada que a gente possa fazer. Professor, por que eles não conseguem fazer uma renovação desse tratado? Porque eu diria que os desafios, eles aumentaram bastante. Tanto do ponto de vista tecnológico. Quando foi anunciado, por exemplo, em 2010, eu diria que os equipamentos eles eram um pouco mais conhecidos mutuamente. A fiscalização era maior e o mundo corria um perigo menor, ou pelo menos a sensação era essa naquele contexto. A Rússia, por exemplo, tem equipamentos hoje como os mísseis Burevestnik, os Oreshnik, os Poseidon, o Sarmat, por exemplo, são todos equipamentos de grandíssima tecnologia que exigiriam uma capacidade de fiscalização e talvez repasse ali de informações tecnológicas que talvez a Rússia não concorde. Os americanos, por exemplo, já têm na cabeça sempre de autorização para os Estados Unidos, para a China, que são para a Rússia, aliás, para a China, que são países interessados em desenvolver, por exemplo, o seu domo de ouro. O domo de ouro, ele vai implementar também com equipamentos ultra tecnológicos, radares posicionados no espaço que vão acabar com a soberania da Rússia e da China, segundo os dois países.
Como que a gente vai conseguir, em um curtíssimo espaço de tempo, regulamentar a utilização dessas armas? A China, por exemplo, é outro país também interessante no processo, porque o Trump fala que a Rússia é o inimigo, beleza, mas o principal inimigo são os chineses. O Trump não quer assinar esse tratado New START porque ele alega que não dá para você fazer uma fiscalização somente com Rússia e Estados Unidos, mas existe um inimigo maior a ser combatido que são os chineses. A China alega que é até ridículo fazer uma espécie de coordenação para regular as armas chinesas, já que a China tem uma capacidade nuclear muito, mas muito menor do que a capacidade nuclear em número de ogivas do que Estados Unidos e Rússia. Ou seja, me incluam fora dessa, né? A China não aceita participar dessas negociações. Ou seja, os desafios eles são muito grandes e aparentemente, como vence já no dia 5, não há tempo hábil para uma nova coordenação. Então, talvez novos posicionamentos, novos equipamentos possam ser destacados como elementos de dissuasão nesse mundo cada vez mais perigoso. E é claro que com essa nova diplomacia do governo Trump, que alega que a Europa não é mais prioridade, fala assim, Alemanha, o seu PIB é maior do que da Rússia. Eu, Estados Unidos, vou ter que ficar defendendo vocês? Vou ter que ficar defendendo o território europeu? Vocês que pensem na sua própria defesa. A Europa já tinha percebido isso ano passado. Nós temos, por exemplo, hoje no continente europeu, só 2 países que têm armas nucleares próprias, que não dependem de terceiros, não dependem dos Estados Unidos, que é o Reino Unido e a França. O Reino Unido tem aí suas 225 ogivas e a França tem as suas 290 ogivas. Assinaram ano passado uma espécie de tratado de cooperação para formar o que eles chamam de um guarda-chuva nuclear europeu. Claro, galera, não sei, né, se essas pouco mais de 400 ogivas vão dar conta de proteger, porque essas pouco mais de 400 ogivas é muito menor em capacidade do que as ogivas nucleares russas, por exemplo. Mas eles prometem se unir em uma cooperação não só dos 2 países, mas de todo o continente europeu. Professor, mas não existem vários países que têm armas nucleares? Tem. Você tem, por exemplo, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos, a Turquia, mas são todas armas nucleares que pertencem aos Estados Unidos e que elas podem ser utilizadas somente com autorização dos americanos. Um dos maiores exemplos é a Alemanha. A Alemanha já anunciou que quer virar o maior exército do continente europeu, tem um PIB muito significativo, é um país muito importante geopoliticamente, mas é subordinado do ponto de vista nuclear aos interesses americanos. Hoje, quando a gente fala da Alemanha, por exemplo, existem cerca de 15 a 20 ogivas que fica na base de Bushel, só que é controlada pelos americanos. Professor, e a Alemanha pode fazer suas armas nucleares? Teoricamente, não. A Alemanha ela é signatária do TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, ou seja, só pode utilizar equipamentos ou tecnologias nucleares para fins pacíficos, ou para produção de energia, ou para fins medicinais. E também existe o Tratado 2+4, que foi assinado à época da reunificação, em que a Alemanha impedia, né, ou se comprometia a não produzir as suas armas nucleares. Ah, professor, então fica tranquilo, porque os alemães, eles garantem que não vão produzir seus armamentos, né? Cara, vamos ser sinceros? Vocês confiam nas palavras da Alemanha? Vocês confiam nesses tratados internacionais? Pô, galera, convenhamos, né? O próprio Friedrich Merz falou que nesse momento ele está em conversa para desenvolver as suas próprias armas nucleares, mas anunciou que nenhuma decisão será tomada rapidamente e nem vai entrar em conflito com o compartilhamento nuclear que já é feito pelos Estados Unidos. Ou seja, a ideia é que a Alemanha tenha soberania nuclear, desenvolva suas armas, isso está sendo colocado para a população, mas alegando que está respeitando os interesses americanos no continente europeu. Por quê? Porque a retórica nuclear vem aumentando. Você pega, por exemplo, Belarus, também hoje tem equipamento nuclear, claro, liderado pelos russos. Se você pegar, por exemplo, os mísseis Oreshnik, que ali estão posicionados, eles podem, por exemplo, pegar em territórios alemães em um curto espaço de tempo. A Alemanha sente essa necessidade. E o Medvedev, que é o conselheiro de segurança, antigo presidente, quem é velho de guerra conhece, né? Sempre que ele fala, lá vem problema, ele deixou muito claro. Fala assim, ó, as armas nucleares, de fato, elas são muito poderosas e perigosas, mas estamos falando de um risco existencial para o nosso país.
quando ele estava falando sobre a possibilidade da Rússia não ter acesso ao território de Donbás. A Rússia fala na sua, no seu, na, su- no seu, na sua diplomacia nuclear que caso a Rússia esteja ameaçada, pode usar armas nucleares. E para a Rússia, o não domínio de Donbás, que é o que a Ucrânia está falando, coloca em risco a existência da Rússia, porque ajudaria a ter a Ucrânia ou membros da OTAN que comprometeriam a integridade territorial dos russos. Ou seja, o mundo está passando por um aumento da retórica nuclear, os tratados estão sendo cada vez mais desrespeitados, as organizações multilaterais estão sendo simplesmente ignoradas e a retórica nuclear aumenta em praticamente todas as grandes potências. Japão fala sobre isso, Coreia do Sul fala sobre isso, o Brasil mesmo. O Alexandre Silveira, nosso ministro das Minas e Energia, falou que era necessário discutir uma possibilidade de dissuasão nuclear. Quando que a gente imaginou que o Brasil ia estar tratando desse tema, né? Ou seja, o risco nuclear de fato existe. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.